Oi, meus queridos, tudo bem com vocês? Mais um dia aqui no seu canal pregando o Evangelho de Cristo para falar e estudar a palavra do Senhor. Para hoje vamos falar de um tema muito interessante, um tema maravilhoso, que é o tema da salvação. E para isso, o Espírito Santo nos direciona até o capítulo 8 da Epístola aos Romanos, escrita pelo apóstolo Paulo. Mas antes que tudo, para aqueles que não me conhecem, meu nome é João, sou formado em Teologia pelo Instituto Mundo Bíblico e eu te convido a formar parte da minha comunidade aqui em YouTube. Curte o vídeo, ativa o sininho para que as próximas produções cheguem a você em primeiro lugar. Inscreve-te aqui no canal e te convido a participar do meu grupo A Palavra de Deus Salva, lá no Facebook. Lá postamos todos os dias devocionais, louvores, pregações. Postamos capítulos bíblicos, que estamos na missão de ler a Bíblia em um ano. E já estamos no livro de 1 Reis, do Antigo Testamento, e na segunda Epístola aos Coríntios, do Novo Testamento. Então, meus queridos, vamos abrir as nossas Bíblias no capítulo 8 de Romanos, a partir do versículo 28. E a palavra de Deus diz: Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Glória ao Senhor, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Olha que promessa maravilhosa. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Glória ao Senhor. A fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Glória ao Senhor. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou? Porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Glória ao Senhor, que promessa maravilhosa, meus queridos. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem nos justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus que morreu ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Glória ao Senhor. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória a Deus, meus amores. Que palavra maravilhosa, uma palavra que encerra uma promessa enorme, que é aquela promessa do amor do Senhor e de que tudo coopera, até o mal que acontece às vezes nas nossas vidas. E a palavra de Deus fala, tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor. Então, meus queridos, sobre os salvos, não peça mais nenhuma condenação. Já desde o versículo 1 desse capítulo, o apóstolo Paulo está
falando isto, nem haverá mais nenhuma separação do amor de Deus. Vejamos alguns pontos importantes que sinalizam o caminho da nossa segurança, essa segurança da salvação. O primeiro ponto é a convicção segura. Versículo 28 descreve isso, meus queridos. Paulo inicia o versículo usando o verbo sabemos e não esperamos. Entenderam? Ou supomos, ele começa sabemos. Vamos a ler de novo o versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso foi escrito pelo Espírito Santo, meus queridos, usando o apóstolo Paulo como instrumento. Então, ele começa esse versículo usando a palavra, o verbo sabemos, e então é certeza experimental. 3 verdades chamam a atenção no versículo 28. Primeira verdade. Deus trabalha por nós em todas as circunstâncias da vida. A vida, meus queridos, ela é feita de alegrias e lágrimas, não é verdade? É feita de prosperidade e de perdas. Tudo isso coopera para o nosso bem. Mesmo que algumas coisas sejam más, Deus as transformará em bênçãos, pois as usará para esculpir em nós o caráter de Cristo. Então, meus queridos, se aferra a essa promessa. Hoje você está passando por lutas, por dificuldades, por perdas. Pensa isso. Tudo o que está acontecendo hoje na tua vida vai cooperar sempre para o bem. Se certamente você tem a Deus, se certamente você tem a Cristo como único e suficiente Senhor e Salvador, Ele vai usar tudo o que está acontecendo de mal na tua vida para te dar vitória. Então, meus queridos, dobra o joelho, pede em oração para o Pai, que em secreto te escuta, porque Ele não está dormindo agora. Lembra da passagem da tempestade, que os discípulos estavam muito amedrontados com os ventos, as onde Jesus dormia? É isso que acontece muito na vida dos cristãos hoje. Eles acham que o mestre está dormindo. Só que Jesus estava permitindo essa situação para levar eles a procurá-lo. Porque, como ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, meus queridos, procura o mestre. Ele está ali no seu barco, pronto para acordar, pronto para agir assim que você o procurar e te libertar desses ventos e essas ondas, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, meus queridos, a segunda verdade, Deus trabalha para o bem dos que o amam. Já falamos, hein? Se o amamos, sabemos que Ele toma nosso destino nas mãos e trabalha para nosso bem. Não há motivo para o desespero, meus amores. Não há motivo para dúvidas. Não há motivo para ansiedades no coração daqueles que o amam. Toda boa dávida é dom perfeito, e dom perfeito procede de quem? Dele. Glória ao Senhor. E a terceira verdade deste versículo, Deus trabalha segundo o seu propósito e não conforme nosso querer. Isso é uma coisa que temos que aprender, meus amores. Às vezes queremos que Deus faça as coisas assim, segundo nossa vontade. Não. Deus trabalha segundo a vontade dele. E sempre penso uma coisa, os caminhos do Senhor são mais elevados que os nossos. Quando nós estamos sonhando com alguma coisa,
Deus tem para nós outras coisas maravilhosas, muito melhores. Ele tem um plano eterno, meus amores. É um plano perfeito, é um plano vitorioso. Esse plano não pode ser frustrado. Deus o levará a cabo, custe o que custar. Não existe acaso para nós. Nossa vida, nosso futuro e tudo o que nos diz respeito estão sob o total controle do Senhor. Graças a Deus que Ele cuida de nós, hein, meus amores? Nós sozinhos aqui neste mundo não somos nada. Ao contrário, se a Bíblia fala que nosso coração é enganoso, se a gente segue o nosso coração, vai em perdição. Então, vamos a deixar tudo no controle do Senhor. Vamos a executar simplesmente o que Ele tem nos dado. Vamos a aperfeiçoar, vamos a trabalhar junto com o Senhor. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Esse versículo é maravilhoso e nos diz muito do nosso agir na caminhada cristã. Bom, o segundo ponto destes versículos que eu li recentemente é o propósito eterno. Os versículos 29 e 30 relatam isso. O eterno propósito de Deus não é nos fazer ricos nem famosos. Se você tem esse pensamento, então esquece que Deus, esse não é o propósito do Senhor. Mas Ele pode te dar prosperidade, Ele pode te dar riquezas, mas para a glória e honra dEle. Então, Deus o levará a cabo. Não existe essa situação de colocar riqueza e fama na tua vida para a honra e glória tua. Mas o propósito dele é a santidade na tua vida. E isto é que você seja mais parecido com Jesus. Não é apenas nos salvar, Ele não quer apenas nos salvar, mas nos transformar à imagem de Jesus. Nosso destino não é apenas a glória, mas a semelhança ao Rei da Glória. Estabelecido o propósito, a presciência. Deus nos amou desde a eternidade. A predestinação. Foi Deus que nos escolheu incondicionalmente e não nós a Ele. Foi Ele que te escolheu, meu querido. Cremos porque Ele nos escolheu e não porque previu que iríamos a crer. O chamamento, o eleito por Deus, ouve suas palavras, crê e vai até Jesus. Já falou o Senhor. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Eles conhecem a seu pastor. Então, meus queridos, a justificação. A justificação é um ato legal e forense de Deus, por meio do qual Ele nos imputa a justiça de Cristo e nos declara justos pela obra expiatória de Cristo na cruz. Então, meus queridos, o Senhor serviu de propiciação, o Senhor Jesus. A morte dele na cruz nos justifica do pecado. O Senhor, Ele veio cumprir a lei por nós. A lei nos condena. A lei é a materialização do pecado. Ela te condena, ela te mostra que existe o pecado. E o homem não conseguiu cumprir todos os ensinos da lei. Por isso, tinha que sacrificar constantemente animais, na época do Antigo Testamento,
para expiação de seus pecados. E o sacerdote tinha que fazer expiação pelos pecados do povo todo ano, porque muitos também não se arrependiam e não pediam perdão ao Senhor. Mas o sacrifício de Cristo foi o sacrifício perfeito. Ele veio sem pecar, serviu de cordeiro pascal. Ele se sacrificou e seu sangue nos justifica. Hoje em dia não precisamos sacrificar animais mais, porque o Senhor, Ele deu sua vida por nós. Simplesmente reconhecê-lo como único e suficiente Senhor e Salvador, nos arrepender de coração de todos os nossos pecados, reconhecer que somos pecadores, reconhecer que somos nada na presença do Senhor. E a salvação está ali, porque é promessa de Deus. E outro pontinho aqui é a glorificação. Também fala o versículo 30, que é um fato futuro. Hoje nós estamos em santidade, estamos em santificação, abandonando nossos velhos hábitos, idolatria, prostituição, pornografia, promiscuidade sexual, fornicação, mentira, tentando ser iguais ao Senhor, tentando andar pelo caminho de Cristo, parecer-nos mais a Ele. Mas ainda revestimos uma couraça de pecado, uma couraça corruptível, como Paulo falou. Mas futuramente seremos glorificados. Então, a glorificação é um fato futuro que se dará quando? Na segunda vinda de Cristo, que está próxima, meus amores. O Senhor está próximo. O tempo da graça está fechando. Ainda está a tempo. Você que ainda não reconhece a Jesus, que está perdido nos pecados deste mundo, vamos nos arrepender. Vamos nos prostrar aos pés do Senhor, porque o sacrifício dele é eterno. Mas chega um momento que vai fechar essa porta da graça, essa janela vai ser fechada. E depois muitos procurarão o Senhor. Então procura Ele enquanto Ele pode ser achado. Então, meus queridos, a segunda vinda de Cristo vai trazer glorificação para os salvos. Mas nos decretos de Deus já é um fato consumado, essa glorificação. É só se manter no caminho com o Senhor. É só não abandoná-lo. Esse é o tempo passado profético, que já foi profetizado isso. E o apóstolo Paulo fala muito bem sobre esse evento em 1 Tessalonicenses. Aí fala como vai acontecer, primeiro os mortos em Cristo, depois os que estiverem vivos. Nos encontraremos nos ares. Tem um vídeo disso aqui no meu canal, sobre o arrebatamento da igreja. Nos encontraremos com o Senhor com um corpo incorruptível. Então, o terceiro ponto destes versículos é uma segurança inabalável que temos. O apóstolo Paulo não poderia terminar essa clássica exposição sobre a segurança inabalável da salvação, senão fazendo 5 perguntas retóricas. Consideraremos essas perguntas a seguir. Primeira pergunta: se Deus é por nós, quem será contra nós? Somos vitoriosos, meus queridos, e somos invencíveis. Ainda que o inferno inteiro se levante contra nós, triunfaremos. O escritor John Stott corretamente afirma: o mundo, a carne e o diabo podem continuar alistando-se contra nós. Porém, nunca nos poderão vencer, se Deus é por nós. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amigos, temos
Temos a nosso lado o Criador, aquele que criou os céus, a terra, o Deus, o Senhor dos exércitos. A representação do poder, da glória, do amor. Então, se estamos no time correto, acha que alguém vai vir a nos derrotar? Deus pode permitir que o inimigo tome algumas coisas da nossa vida, como aconteceu com Jó. Mas ele vai te dar em dobro se considera-lo como o único e suficiente Senhor, como o único e suficiente Deus. Então, meus queridos, a segunda pergunta que o apóstolo Paulo fez foi a seguinte: aquele que não poupou seu próprio filho, porventura não nos dará com ele graciosamente todas as coisas? Meus queridos, o Senhor não poupou a Cristo. Jesus veio dar a sua vida por nós, por amor a nós. Se Deus ofereceu em sacrifício o seu Filho unigênito, por amor a nós, não acredita tudo que Ele tem de bom para nós? Nos abandonará? Não. Se quando éramos pecadores, Deus nos deu o seu melhor, será que agora que somos filhos, não nos dará tudo o que precisamos? Crê, tenha fé, vai nos dar sim. Se Deus nos deu o maior, será que agora que somos filhos, não nos dará o menor? Então, meus amores, o Senhor não poupou ao Senhor Jesus. Ele se entregou voluntariamente para nos salvar e para nos dar uma vida em abundância, para nos dar vida eterna. Vamos continuar firmes no caminho do Senhor. Vamos procurar santificação, porque as coisas vão cooperar para o nosso bem, em qualquer situação. Vamos procurar as coisas do alto em primeiro lugar, para que as demais coisas sejam acrescentadas. Vamos procurar o Senhor Jesus no meio da tempestade, porque Ele está conosco no barco. E quando não está, Ele anda pelo mar a nosso encontro, nos procurar, para nos salvar, para acalmar os ventos e as ondas. Acredita e tenha fé, meu querido irmão, minha querida irmã. A terceira pergunta: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Me fala, quem vai acusar-nos? Nenhuma acusação pode prosperar contra nós, uma vez que Deus já nos justificou. O sangue de Jesus nos justifica. Ah, porque ele era isto, porque ele era aquilo, porque ele era um assassino, porque ele assistia pornografia, não porque ele fazia... Eu morri para o mundo. Você, irmão e irmã, morreu para o mundo. As coisas passadas já eram. Você é um renovo. Deus, Jesus te justificou e te deu paz. Essa paz que excede todo entendimento. No seu coração, seus pecados foram apagados. Deus já nos justificou com base no sacrifício vicário do Senhor, de Cristo. Estamos quites com a lei e a justiça de Deus. É isso mesmo. Não há base legal para a cobrança contra nós no tribunal de Deus. Nós estaremos perante Cristo, no tribunal de Cristo. Mas vai ser um encontro que não vai ser para condenação, como vai acontecer daqueles no trono branco, em frente do trono branco. O nosso encontro com Cristo, nosso tribunal com Cristo vai ser um tribunal de exaltação, um tribunal onde receberemos galardões que posteriormente colocaremos aos pés de Cristo,
porque nós não somos merecedores de galardões. Mas toda a obra que a gente fez baseado na fé em Cristo Jesus vai ser premiada. Alguns com maiores galardões, outros com outros. Mas ninguém vai ser superior a ninguém no céu. Ninguém vai. Glória a Deus, meus amores. A quarta pergunta: quem condenará os eleitos de Deus? Quem? Me fala quem vai condenar-nos. Nosso coração, nossos críticos e todos os demônios do inferno procuram condenar-nos. Eles procuram. Nosso coração, as pessoas ao nosso redor, os demônios procuram condenar-nos. Porém, essa condenação é sem efeito. Pode te acusar. Essa condenação é sem efeito. E isso por quatro razões. A morte vicária de Cristo, a ressurreição de Cristo, o governo e a intercessão de Cristo. São as razões que nos eximem de toda condenação. E a quinta pergunta, quem nos separará do amor de Cristo? Alguém? Nenhum problema, situação, adversidade, acontecimento, ser humano, o mesmo angelical, poderá separar-nos do amor de Cristo. A convicção firme e inabalável de Paulo é que nem a crise de morte, nem as desgraças da vida, nem poderes sobre-humanos, sejam eles bons ou maus, anjos, potestades, principados, nem o tempo presente ou futuro, nem o espaço alto ou profundo, nem criatura alguma, por mais que tente fazê-lo, poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, meus queridos, glória ao Senhor, aleluia. Versículos maravilhosos que ensinam, que trazem uma promessa sem igual, meus amores. Então, meu querido irmão e minha querida irmã, você que ainda não aceitou a Jesus e que pode pensar, mas será que eu sou eleito de Deus? Será que eu vou ganhar isso? O Senhor morreu por você. O Senhor está esperando, está batendo no seu coração, dia após dia. Desliga um pouco o barulho da tua vida para escutar a voz de Cristo que está te chamando lá na tua porta. Abre, deixa Ele entrar, ceia com Ele. E você vai ser considerado filho de Deus, co-herdeiro das coisas que Cristo hoje tem embaixo dos seus pés. Eu te exorto a procurá-lo, a aceitá-lo, a adorá-lo e glorificá-lo em espírito e verdade. E certamente, tudo vai cooperar para o bem de você, porque você ama o Senhor. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, não deixe para depois o que hoje você pode fazer. O tempo da graça está fechando, está acabando. E o Senhor está ainda dando chances, oportunidades de arrependimento e de conversão. E para você, irmão, que já aceitou a Jesus, para você, irmão e irmã, que já tem nele, morando e habitando no teu coração, abandona o que é mal. Entra em santidade, desliga-te do mundo, procura o Senhor com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento. Caminha com Ele e continua nesse caminho de salvação, porque a glorificação ela está vindo.
a transformação de teu corpo corruptível em incorruptível está escrita. E a glória eterna, a vida eterna vai ser maravilhosa. Vamos orar. Senhor meu Deus, meu Pai, estamos aqui na Tua presença, Pai, para Te agradecer por mais um dia de vida, para Te agradecer por mais um dia de saúde, por mais um dia de estar com nossos familiares, por mais um dia de estudar, de analisar a Tua palavra maravilhosa, Pai. Obrigado, Pai, por esse amor que nos justifica, por esse amor que nos liberta, por esse amor que nem anjos nem demônios podem nos tirar da Tua presença. Pai querido, leva paz, salvação, amor à vida desse irmão e irmã que nos está assistindo. Leva salvação para a família deles, leva paz, leva prosperidade. Faz que as coisas cooperem para o bem de todos aqueles que Te amam, Pai, porque assim fala a Tua palavra. Em nome de Jesus, nós oramos e Te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Então, meus queridos, eu estou aqui muito feliz por mais um vídeo e até o próximo estudo bíblico. Vamos a persistir, vamos a continuar na leitura da palavra, vamos a entrar em oração e vamos a pôr em prática tudo o que aprendemos no conhecimento da palavra do Senhor. Até o próximo estudo, a paz do Senhor seja com você e a sua família.